Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. Nesse vídeo de hoje vamos entender e estudar o caso de Rui Pedro Teixeira Mendonça, um garoto de apenas 11 anos de idade que desapareceu na Vila Lousada, ali no distrito de Porto, em Portugal, no ano de 1998. No dia 4 de março de 1998, o garoto Rui Pedro, de apenas 11 anos de idade, pediu permissão para sua mãe se ele podia andar de bicicleta e brincar ali na rua. E também passar a tarde com seu amigo Afonso Dias, que era um tanto mais velho do que ele, tinha 22 anos na época. A mãe dele pegou e falou: olha, brincar com esse Afonso, passar a tarde com ele você não pode, você pode apenas ficar brincando aqui na frente de casa. E então, por volta das 2 horas, o Rui Pedro saiu para brincar. E depois disso, ele nunca mais retornou. E então o tempo se passou e o Rui Pedro, ele tinha naquela mesma tarde, às 17 horas, ele tinha aula. E aí quando chegou aproximadamente 5 e pouco, o professor do Rui ligou para a mãe dele e falou: olha, o Rui não apareceu na aula hoje. Tomada de uma preocupação gigantesca, a mãe dele saiu em busca do filho e não obteve respostas. Então foi até a delegacia de polícia e informou que o Rui tinha pedido permissão para passar a tarde com Afonso Dias, o seu amigo de 22 anos. E então, quando o Rui foi interrogado, a polícia disse que ele estava um tanto alterado emocionalmente, mas sempre negando, falando que não sabia do Rui, não sabia do seu paradeiro. Só que antes de terminar o seu interrogatório, ele disse para a polícia: olha, eu não sei onde ele está, mas eu recomendo que vocês fechem as fronteiras do país. O primo do Rui, o José André Mendonça, ele contou à polícia que um pouco antes ele e o seu primo tiveram uma conversa com o Afonso, e nessa conversa o Afonso os convidou para encontrar uma prostituta. Só que ele não aceitou o convite, não que ele não tenha aceitado porque ele não quis, mas sim porque a sua mãe não o deixaria sair de casa naquele dia, naquela tarde. Por isso ele acabou não indo. O tempo então foi se passando e o caso Rui Pedro, pela falta de pistas, foi acabando meio que sendo deixado de lado. Então a prostituta Alcina Dias, ela relatou à polícia que o Afonso Dias havia levado o garoto, o Rui Pedro, para vê-la naquela tarde. De acordo com ela, o Afonso Dias teria ido com seu carro até onde ela estava e levado junto o Rui Pedro. E chegando lá ele perguntou, falou: olha, você está fazendo programa hoje e tudo mais? Ela disse que sim. Então ele falou que pagaria ela para ela fazer sexo com o Rui Pedro, de apenas 11 anos de idade. E então, quando o garoto desceu do carro, ela notou que ele estava muito nervoso, ele estava chorando muito, e ela perguntou para ele o que estava acontecendo, e ele relatou que o Afonso teria o forçado a ir até lá, que ele não estava lá por sua livre e espontânea vontade. E ela perguntou, falou: sua mãe sabe que você está aqui? Daí ele pegou e falou assim: não, minha mãe não sabe que eu estou aqui. Depois disso, a criança de apenas 11 anos entrou no carro do Afonso e dali partiram. Então ela não teve mais notícias dele. Ela tentou relatar isso à polícia, só que ela não conseguia se lembrar do nome dele. Só que em 2011 ela conseguiu o identificar em um tribunal. Em abril de 1998, o comentarista político Nuno Rogério, ele foi fazer uma viagem com a sua família para a Disney, em Paris. E durante a viagem eles tiraram várias fotos, e em uma foto apareceu sentado atrás deles um garoto que era idêntico ao Rui Pedro. E do lado dele, com uma jaqueta vermelha, estava um homem que tinha aparentemente uns 40 anos de idade. Esta fotografia foi levada à polícia, foi feita uma investigação minuciosa em cima, só que acabou que não chegou em resultado nenhum, não teve nenhum progresso em toda essa investigação. Em 1º de setembro de 1998, 13 forças policiais fizeram uma grande operação e prenderam uma quadrilha, vamos dizer assim, de pedofilia infantil, que era conhecida como The Wanderley Club. Bom, foram presas mais de 750 mil imagens e vídeos de crianças, de 1.263 crianças diferentes.
E dessas 1.263 crianças, vocês sabem quantas foram identificadas? Apenas 16. E entre essas 16 estava o garoto Rui Pedro. Bom, depois disso não se teve mais nenhuma notícia dele. Ele sumiu, vamos dizer, de novo. Aí acreditam que depois dele ter sido abusado e tudo mais, ter gravado esses vídeos, tirado essas fotos, acreditam que essa quadrilha assassinou e acabou por tirar a sua vida de vez. Agora, galera, vamos falar da parte do julgamento. O julgamento de Afonso Dias teve início no mês de novembro de 2011, quando a prostituta Alcina Dias o identificou no tribunal. Porém, somente no dia 3 de outubro, o Afonso Dias ele foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro do garoto Rui Pedro, de apenas 11 anos. Apenas no dia 18 de março de 2017, a polícia emitiu um mandato de detenção para o Afonso Dias e então ele foi cumprir ali a sua pena na cadeia. Só que por bom comportamento ele saiu tendo cumprido apenas 2 anos da sua pena de 3. No dia 29 de março de 2017 ele voltou às ruas. Olha aí, galera, a gente acha que é só no Brasil? Não, na Europa também os caras são soltos, né? Essa questão do bom comportamento. A mãe do Rui Pedro, a Filomena Teixeira, soltou o verbo em cima da polícia portuguesa. Ela disse várias coisas, entre elas que a polícia não investigou o carro de Afonso, porque tinham que ter investigado, porque seu filho foi visto lá, não conversou com vizinhos, não investigou amigos. E ela também, eu vou colocar aí na tela para vocês uma frase dela, dê uma olhada. Na polícia judiciária eram os incompetentes no início. O caso foi muito maltratado. Foi o pior pesadelo que eu podia ter. Eu estava sozinha a lutar contra pessoas incompetentes. Eles chegaram a me dizer que não estavam preparados para esse tipo de coisa. Como é que é possível? Na altura não fizeram nada. Diziam que eu não podia ir para os montes procurar o meu filho. Diziam que não gostavam de mim. E ela falou mais ainda. Eu ia todos os dias à polícia para saber se eles tinham feito alguma coisa. Procurava no dossiê deles, aquilo era tudo em papel e depois tinha cassetes. Imagina que ela quis dizer fitas de videocassetes, né, bom? No início tinham computadores e eles não sabiam trabalhar com os computadores, porque os que estavam lá, eles já eram velhos e não sabiam trabalhar com os computadores. Essas então foram as palavras de Filomena Teixeira, mãe do Rui Pedro. Quando foi descoberto aquele material de pornografia infantil, pedofilia, a mãe dele chegou até a ser internada. Depois tem declarações dela falando que agora não adiantam mais dar razão para ela, agora já foi. Taxaram ela de louca, tudo, nunca acreditaram, ignoravam o que ela estava falando, mas no fim ela sempre estava certa, que essas autoridades são todas um bando de incompetentes. É de se entender a revolta dela, né? Que mãe não faria isso ao ver o seu filho passando por uma situação horrível, sendo abusado por esses marginais aí que merecem todos irem para a cadeira elétrica. Essa daí é a grande realidade. Bom, é um caso triste, né? Mas é um caso real, uma coisa que está acontecendo no nosso mundo. Um caso de Portugal. Acho que é a primeira vez no canal que eu trago um caso de Portugal. Há muitos rumores e teorias que falam que o Afonso Dias, inclusive, vendeu o garoto para essa quadrilha. Rumores e teorias que podem se constatar talvez até como verdades, porque se formos analisar bem, foram encontrados materiais de pedofilia infantil, né, de pornografia infantil, em que participava a criança. Então talvez realmente tenha sido ele que tenha vendido, mas até o ano 2019 ele sempre nega, sempre que vem a público fala que não tem participação nenhuma nesse crime. Só que o pai do Rui Pedro, o Manuel Mendonça, ele diz que ele e os vizinhos repararam que depois do desaparecimento do seu filho, o Afonso Dias mudou de vida. Ele era um cara pobre, um cara que não tinha muitas condições, e depois seu filho desapareceu, ele teve uma ascensão financeira inexplicável. Bom, galera, então esse daí é o caso sem solução de Rui Pedro, né? É um mistério que assola ali Portugal, o distrito de Porto. E você, o que você acha? Você acha que o garoto Rui Pedro foi sequestrado pela quadrilha diretamente? Foi pego em alguma rua? Você acha que foi Afonso Dias
que pegou essa criança e vendeu ela para essa quadrilha de pedofilia, de pornografia infantil. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários para mim saber. Beleza, galera? Então, estou finalizando o vídeo de hoje, mais um vídeo aí de desaparecimentos, né? Que até hoje ninguém sabe aonde está o Rui Pedro, se está vivo ou não. Então, um forte abraço a todos vocês, não se esqueçam de estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, que assim você vai ajudar muito o canal Sombras na Escuridão. Se você divulgar esse vídeo com pelo menos 2 amigos seus, manda no WhatsApp para 2 amigos seus, já vai ajudar pra caramba o canal, beleza? Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, faça parte do nosso grupo no Facebook, tá tudo aí, o e-mail do canal, o Instagram do canal, tudo aí, beleza? Deixe o seu like, acione o sininho de notificações e inscreva-se! Um forte abraço, até o próximo vídeo de mistérios, de crimes ou até outro vídeo do canal. Falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.